Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Poder em Pauta, que agora é videocast. Eu sou a Amanda Valeri e comando aqui semanalmente o debate sobre assuntos que movimentam a política, a economia e o mundo. E hoje a gente vai falar de educação, especificamente do projeto sancionado pelo presidente Lula, que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Isso vale para a educação básica, ensino fundamental e ensino médio em todos os ambientes das escolas. E aí a gente recebe aqui presencialmente a Janine Schultz, que é diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Janine, seja bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento para a gente falar de uma lei tão importante. E como é que você avalia essa lei? Ela é consenso? Você vê ela com bons olhos? Ela não é um consenso, tá? Ela foi uma necessidade, uma resposta necessária. A gente tinha na sociedade mais de 80% da população a favor de ter uma lei desse tipo. Cerca de 40% dos países do mundo já têm uma medida similar, segundo a Unesco. Então, era algo necessário. Mas consenso, não, está longe de ser consenso. E dentro das escolas, a gente tem uma divisão entre os próprios educadores, no sentido de que eu preciso fazer a formação dos estudantes em relação às competências digitais. Os celulares, eles eram uma ferramenta muito utilizada em diversas escolas. Então, a questão é o tal do uso pedagógico, mas a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. E como é que essa lei vai ser de fato aplicada, né? Quem é que vai ficar responsável por esses aparelhos? Quem é que vai fiscalizar os alunos se eles estão ou não com os aparelhos dentro das salas de aula? Isso não tem na lei, tá? A lei, ela vem como um aparato legal, então a gente teve a sanção de um projeto que estava em discussão. Aliás, o próprio projeto, né? A gente tinha vários projetos tramitando, vários estados, inclusive, já com legislações próprias. E agora é necessária uma regulamentação. O que vai acontecer? Eu tenho ouvido muito as pessoas falando de as escolas precisarem definir como vai ser. Então, quer dizer, ficaria a cargo de cada uma das escolas. As escolas privadas, no ano passado, muitas delas já tinham feito a proibição, e aí cada uma tem essa forma. Ou o aluno não leva, ou fica na mochila, ou coloca dentro de uma caixa na entrada da sala. Traz uma responsabilidade adicional, mas agora vamos ter que realmente pensar na regulamentação. Estados, municípios, escolas, muito em diálogo entre a unidade escolar e as famílias. Diante desse cenário, pode aumentar a desigualdade se a gente olhar para o universo das escolas particulares e das escolas públicas, que já carecem, inclusive, de infraestrutura, muitas vezes, básica? Sim. Sim, esse é um problema que, na minha opinião, era uma das questões quando a gente começou a falar de aprovar uma legislação como essa no Brasil, porque se por um lado a gente tem, né, muitas escolas, principalmente as escolas de elite, que já tinham feito as proibições, elas colocaram tablets, Chromebooks, elas colocaram diferentes ferramentas, inclusive, na mão dos estudantes, com todos os controles, com os aplicativos que eles vão usar para a formação desses estudantes. Nas escolas públicas e algumas escolas particulares, essa não é a mesma realidade. Mesmo entre as escolas públicas, e não é escola pública de estado ou município que tem dinheiro ou que não tem dinheiro. Porque em São Paulo, por exemplo, a gente não tem computador para atender a necessidade de formação dos estudantes como a gente precisaria ter, tá? Então, assim, o celular era muito usado até o final do ano passado, sim, e desde a pandemia esse uso tinha se aumentado de forma muito grande, inclusive usando aplicativos da própria Secretaria de Educação em alguns territórios, para substituindo, vamos dizer assim, ou complementando o material didático que esses estudantes usavam. Então, quer dizer, eu não tenho, a gente vai ter que... os estados e municípios, eles não tinham, até o final do ano, pelo menos, eu não sei se, enfim, né, o movimento que foi feito, mas eu tendo a achar que não houve nada de aumento muito grande de compra, inclusive porque nos municípios foi um momento de transição política, mas eu não vou ter, então, na chegada desses estudantes agora, esse começo de aula
aparelhos para eu fazer a formação, o desenvolvimento das competências digitais como a gente precisaria fazer. Eu não vou ter como substituir este uso, principalmente nas escolas públicas. Eu vou ter que repensar como fazer tudo isso, com ou sem as tecnologias digitais, mas certamente sem os aparelhos dos estudantes, que não vão mais poder carregar isso dentro das escolas. Inclusive, o celular foi um item fundamental durante a pandemia para as escolas e para os alunos. Você acredita que, em vez de ter uma medida, esse projeto de lei, essa lei que for, né, que ele é um divisor de águas, né? Antes podia, agora não pode mais. Seria melhor algo gradativo? Ou também não Ai. funcionaria porque não é algo que vem de uma esfera federal e é assim ou não é assim? Então eu acho que aí a gente entra na discussão, né, sobre legislação educacional, que é muito complexo. Quando a gente, aliás, não só educacional, quando a gente pensa em toda a legislação para proteger as crianças, acaba sendo para todos, para proteger os mais vulneráveis. E na verdade aqui a gente não está falando que os mais vulneráveis são os que têm ou os que não têm o aparelho. Os mais vulneráveis são todas essas crianças e adolescentes que ainda não estão com todas as questões cognitivas e mesmo emocionais suficientemente formadas para conseguir lidar com a quantidade de informações e os tipos de informações, formatos de informação que são consumidos de um modo geral na internet, né? Então, quer dizer, eu posso consumir, por exemplo, no Instagram, no TikTok, os vídeos, os posts dos influencers, que, enfim, a vida é tão maravilhosa, e achar que então a minha vida é uma desgraça, porque afinal de contas eu não sou maravilhosa como essa pessoa, eu não tenho tudo isso que ela tem, eu não consigo fazer tudo isso. Então, quer dizer, a gente, para proteger essa criança de como ela recebe essas informações, a gente proíbe o uso. Mas eu acho que aqui a gente precisa pensar, do ponto de vista educacional, sim, precisava de uma legislação para restringir o uso. Precisaria mais discussão. Essa legislação está em discussão há anos, na verdade, né? Os projetos de lei que a gente tinha no Congresso, tem alguns que estavam cerca de 10 anos sendo discutidos dentro do Congresso Nacional para pensar, porque era uma necessidade, né? Se a gente pensar, junho do ano passado, se eu não muito me engano, a Unesco fez um levantamento, eram cerca de 25% dos países que já tinham uma legislação similar à nossa, restringindo o uso. Hoje já são 40%. Então, quer dizer, de junho, em 6 Em meses. 6 meses, um semestre. Então, existe um movimento global, sim, de olhar para isso. Por quê? Porque nós, como sociedade, não estamos conseguindo restringir o uso. Então, que pelo menos dentro da escola, a gente consiga fazer isso. E eu acho que tem um lado positivo da lei, que é, eu estou proibindo não o uso dos aparatos, eu estou proibindo o uso indiscriminado. Eu continuo podendo usar qualquer aparato, pessoal ou não pessoal, então seja celular, tablet, computador, para uso pedagógico, ou mesmo para questões, enfim, estudantes que precisam deles para acessibilidade. Mas eu posso usar isso, mas eu preciso pensar, eu, educador, eu preciso pensar o que eu quero fazer, como eu vou fazer, quais são as ferramentas que eu vou usar. E aí eu vou promover isso com as crianças. Não que as crianças vão pegar e a aula tá muito chata, eu vou pegar aqui, eu vou começar a falar com meu amiguinho da carteira do lado, ou com minha mãe, ou com... Eu já recebi mensagem da minha filha, tipo, você não tinha que estar na escola? Eu tô. O que você tá fazendo falando comigo? Existe algum risco, diante da proibição desses aparelhos, de impactar a aprendizagem desses alunos? Sim, já existem estudos que falam, inclusive, o quanto isso atrapalha. E aí, enfim, antes mesmo disso, a gente já tinha muitos... Hoje em dia a gente tem estudo sobre tudo, né? Faz bem, faz mal. Hoje pode comer brócolis, hoje já não pode mais. Então, assim, eu brinco que eu tomo um pouco de cuidado com esses estudos. Mas a gente já tinha estudos mostrando que isso aqui afeta não só questões de sono, ansiedade, enfim. A velocidade com que eu consumo as informações usando os aparelhos digitais, e o celular é o que está mais próximo, é o que traz agrava esse problema, né? Interfere na forma como eu consigo me concentrar para ler um livro. E aí não é só a criança, nós adultos também sofremos com isso. A gente também quer a informação mais rápida. A gente, assim, quando a gente faz escolhas, né? Assim, eu tenho que publicar um texto. Não, mas esse texto está muito longo, ninguém vai ler. O vídeo tem mais de 3 minutos, ninguém vai ouvir. Essas coisas a gente começa a pensar, porque
a informação da forma como ela vem aqui é muito diferente da forma como o nosso cérebro estava acostumado. Mas ele se acostumou assim agora, então eu tenho que repensar. Então, agora é o momento da gente parar e falar: a gente quer mesmo acelerar todo esse aspecto neurológico, inclusive, associado à aprendizagem, que é ao longo de toda a vida, não é só na infância, mas a infância é onde é mais complexo pelas questões, inclusive, neurológicas. É isso que eu quero como sociedade, nós queremos, né? Porque não adianta eu querer, nós queremos como sociedade, ou a gente quer aproveitar esse movimento de restrição do uso, né? Porque é isso, a gente não está proibindo, a gente está dizendo que não é mais um substituto da interação com o amiguinho, com o colega do lado, com o professor, com aquele ambiente, porque a escola não é só eu aprender 1 mais 1 é igual a 2, isso cai no Enem. A escola, ela tem um papel de socialização muito importante que estava esquecido. Então, eu acho que essa é a oportunidade para a gente olhar que escola é essa que nós queremos, que educação que é essa que nós queremos, porque a tecnologia, tudo que está na nuvem, inteligência artificial, nada disso vai voltar atrás. A questão é o que a gente faz com isso. Como que a gente vai pensar a nossa autoeducação, porque nós também, né, eu como mãe, eu vejo muitas vezes, enfim, né, os meus pecados ali em relação ao uso indiscriminado em alguns momentos, tipo, mãe, eu quero atenção, e do tipo, mas agora eu tô aqui ocupada com X usando o meu celular, então esse é o exemplo que eu dou pro meu filho, e aí eu falo, não, mas você não pode. Mas por que não? Porque eu sou adulto, você é criança? É uma oportunidade pra gente rever isso e, como sociedade, definir como a gente vai avançar a partir daqui. Janine, por exemplo, em escolas que não têm infraestrutura, por exemplo, que pode oferecer um tablet, um computador, e que o celular do aluno é o único aparelho que tem para que tenha algum tipo de consumo de informação, ou acessar um aplicativo, por exemplo, como você disse, da Secretaria de Educação de determinado estado. Essa proibição pode aí prejudicar esse tipo de aprendizagem na sala de aula, quando a escola não oferece, não tem a capacidade, enfim, de oferecer, principalmente nesse universo mais da escola pública, né? Oferecer esse aparato pro estudante? Pode, o que a lei prevê é exatamente isso, né? O uso indiscriminado está proibido. Mas o uso para fins pedagógicos, e esse é o termo, inclusive, usado, né? Está permitido. Está permitido o uso para fins pedagógicos, e a exceção é os casos de estudantes que precisam do aparelho por questões de acessibilidade, né? Alunos com algum tipo de deficiência que usam o celular. Mas aí a questão eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter nesse momento, entender que usos são esses, em que momentos que a gente vai fazer esse uso, como a gente vai fazer para usar, sendo que a gente não pode exigir que todo mundo tenha. Ainda mais agora no momento, então está proibido. Eu, como mãe, não deixaria minha filha levar, porque a gente agora tem um risco grande, assim, tá bom, vai levar e vai fazer o quê? Vai deixar na mochila? A gente, às vezes, escuta, né? Mesmo em escola particular, minhas filhas já tiveram casos de pais, vejam bem, as mochilas estão sendo abertas. Precisamos lidar com isso. O celular vai estar na mochila? Então, a gente não sabe como essas coisas vão ficar, é tudo muito novo. O ano está começando só, né? Essa volta às aulas, ela vai vir um pouco mais turbulenta do que o normal, talvez, porque é isso, não é mais eu levo o meu estojo, meu livro didático, meu caderno, meu celular, minha garrafinha de água. Tá bom. O que vai ficar onde? Como vai ser? Eu preciso... Por outro lado, se o aluno tem, eu posso permitir que ele use, mas se só 3 tem e os outros 40 não tem, como fica isso? Então, a questão da igualdade de acesso. Então, eu, como professora, não usaria, não proporia nada de atividade, exceto atividades em grupos. Eu posso, por exemplo, explorar aplicativos. Por exemplo, tem um aplicativo que a gente gosta muito na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a gente chama ela de RIBAC, né? Que é o OctoStudio. O OctoStudio é um aplicativo que foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa dentro do MIT, que é a equipe que trabalha com aprendizagem criativa, para que as crianças possam desenvolver projetos autorais, se expressar, interagir com outros, inclusive ele permite a interação. Então, eu posso, por exemplo, propor que um celular, tem poucos celulares na sala, então vamos fazer trabalhos em grupo, em que o grupo pensa o projeto, e esses celulares
que estão ali, a gente usa o Octo Studio para inserir e fazer a programação juntos. Então, tá bom, não vai ter todo mundo colocando, arrastando as plaquinhas para definir a programação, mas a gente vai definir junto. Não, agora o personagem vai pular, então tá bom. Então, quem está manejando o celular vai colocar o que precisa e eles vão definir junto qual é a programação que vai ser feita no projeto. Então, dá para pensar essas coisas, mas eu acho que vai exigir um pouco mais de planejamento do professor, porque a gente sai desse lugar que às vezes tinha uma turma inteira com o celular na mão Sim. para um cenário que a gente vai ter que entender. As aulas estão só começando, assim, eu vou primeiro precisar entender, e em cada lugar vai ser uma realidade diferente. Dentro de uma mesma escola, pode ser que uma turma tenha, outra não tenha. Então, a lei traz, e o momento da aprovação da lei traz isso, né? Esse desafio adicional. Por um lado tem o lado bom, a gente começa o ano sem. Por outro lado é tipo, tá, mas como é que eu, professora, me planejo? Então tem a própria questão, né? Você falou do consenso, tem isso. Consenso, como é que é possível ser consenso, sendo que a gente tem. É um jogo de disputa. A criança não quer perder o celular. Mas ela também não entende tudo isso que está na nossa cabeça, nós educadores, sociedade como um todo, em termos de riscos. E acredito que nem o professor, porque ele é uma ferramenta bastante útil durante as aulas, né? O processo de aprendizagem. Então, vai ser um desafio. E acho que aí também entra um outro ponto importante, que é a educação dentro de casa. Né? Como é que a trabalhar, acho que vai ser. Você acredita que será um trabalho que precisa ser feito em conjunto, escola, crianças e família? Sim, essa lei não tem como ser implementada se a gente não tiver um pacto entre a escola e as famílias. A comunidade escolar como um todo, e os estudantes também. Eu vou colocar aqui eles também, porque os estudantes muitas vezes, dentro de casa, né? Você falou dentro de casa, quando o nosso filho faz alguma coisa que a gente não gosta muito, assim, é comum a gente falar assim, então você vai ficar sem celular. Então agora a gente vai punir ele porque ele vai ficar sem celular na escola. Como é que a gente explica para ele que não é uma punição para ele? Que sim, que a gente está cuidando dele. Então vai precisar dessas conversas para criar esses acordos. E as crianças vão precisar do apoio, obviamente, também para a questão emocional. E aí eu acho que precisa pensar, né, formação dos profissionais que estão na escola, não só os professores que estão na sala de aula, mas gestor escolar, coordenador pedagógico, o porteiro, a merendeira, enfim, todos esses profissionais adultos que estão ali dentro, porque todos eles são educadores, esses estudantes de diferentes faixas etárias, porque a gente tem, inclusive, na educação infantil, crianças de 4, 5 anos que já levam o celular para a escola, por mais que isso possa, às vezes, causar alguma estranheza, ou até assombro, dependendo, né, de como a gente olha isso, e as próprias famílias. E aí eu acho que vale mencionar, né, no ano passado a gente fez uma parceria, inclusive, com a Vila Sésamo, que a gente tem um projeto da Vila Sésamo que chama Monstros em Redes, com alguns personagens deles, e para trabalhar com formação dos professores, em parceria com a equipe de gestão da escola, questões de uso responsável e seguro da internet e de tecnologias digitais pelas crianças, ensino fundamental, o Monstros em Redes fala de educação infantil também, mas a formação que a gente faz é para professores do Fundamental 1, dos anos iniciais, falando com a alfabetização, relacionado à Base Nacional Comum Curricular, e com atividades para as famílias. Tem umas fichas que as crianças levam para casa, com atividades, para fazer junto com seus pais, junto com as suas famílias. Então, quer dizer, a gente vai precisar de mais iniciativas como essa para apoiar. Você vê, não é só o professor, só a criança, é todo mundo. E tem que estar todo mundo olhando da mesma forma, né? Qual é a educação que a gente quer? Agora, em relação à questão das competências digitais. E a lei prevê também que os aparelhos são proibidos também durante os intervalos, né? Aí é mais um ponto no qual a escola também vai ter que pensar nisso e desenvolver outros tipos de atividade, inclusive atividades criativas, né? Para aumentar a sociabilidade, a interação entre os alunos. Sim. Acho que na nossa época, né? É isso. Parece coisa das nossas avós. Na nossa época, a gente não tinha esses aparatos e a gente brincava. Eu lembro, brincava de corre-corre, pega-pega, bola, subir em árvore, elástico. Aliás, outro dia eu vi que parece que está voltando a coisa do elástico. Vi no meu condomínio e fiquei bem feliz. Assim. Então, eu acho que a escola
conforme os celulares foram chegando, as crianças foram se fechando nesse universo, que não é esse universo presencial do olho no olho, do contato com o amiguinho, com o colega, enfim, com o professor, com os outros, com as outras pessoas. É um mundo virtual, que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe. É muito fácil pôr máscaras aqui dentro, e assim, hoje em dia até a inteligência artificial pode se fazer passar pelo amiguinho, né? Não é meu amiguinho, é seu amiguinho, como é que ele chama? Inteligência artificial 1800. Não é isso. A escola agora sim vai precisar, principalmente nesse primeiro momento, ajudar esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens a entenderem possibilidades, porque eu tenho a sensação de que eles esqueceram um pouco como é que funciona, quais são as possibilidades, mostrar para eles que dá para fazer outras coisas que são divertidas sem ser usando o celular, sem ser jogando no celular, sem ser TikTok, sei lá quais são, enfim, todos os aplicativos que são usados, mas vai ser necessário promover espaços para aqueles, usando outras ferramentas que não os celulares, inclusive pensem sobre a ausência dos celulares, para que eles entendam, isso não é uma punição, isso é uma medida. Assim, quais são os riscos? A gente vai ter que conscientizar essas crianças. É isso que minha próxima pergunta é exatamente essa. É investir na educação digital e midiática no momento dessa restrição? Sim, eu acho que um dos grandes problemas que levou à criação da própria legislação é exatamente a falta de educação midiática da sociedade como um todo, inclusive eu arriscaria dizer. Porque em casa a gente vê isso, Sim. isso. A gente também está muitas vezes Nós o tempo viciado. inteiro estamos aqui, né? É isso, né? A gente E aí a gente trabalha dá um muito exemplo para quem é. Exato, porque é muito fácil falar, faça isso. Aliás, tem diversos exemplos, inclusive, reais, né, de coisas que o pai fala, faça isso. E aí você vê a criança seguindo o pai, que ele está fazendo outra coisa, que então, não use a caneta. E aí o pai sai usando a caneta. A criança faz o quê? Ela usa a caneta. Não coma doce antes do almoço. Aí o pai come escondido, a criança vai lá e come escondido. Os exemplos dos adultos, especialmente os adultos de referência no ambiente familiar, e mesmo os professores assumem esse lugar também nas escolas, sobretudo com as crianças mais pequenas, eu preciso mostrar para elas. Então, sim, a escola vai precisar pensar em alternativas para mostrar como que eu faço a educação midiática, inclusive sem as telas, porque a educação midiática ela não se faz só dentro do aparelho. É a discussão sobre o que significa esse aparelho, para que ele serve. Isso aqui é uma ferramenta. No começo, a primeira tecnologia que a gente tem na escola é caderno lousa, depois a gente caderno e caneta, depois a gente tem lousa e giz. São tecnologias também. Isso aqui é mais uma tecnologia, só que agora ela é digital. E ela pode ser muito legal. Mas isso aqui é o mais importante ou isso aqui é o mais importante? Como eu mostro isso? E aí, essa educação midiática pode ser feita, inclusive, com brincadeiras presenciais, pensando sobre o que é, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero, quem sou eu, quem é o outro. Valores, quais são os meus valores aqui? Então, esses valores têm que valer aqui. Por que o bullying não é uma coisa tão forte nas crianças menores? No adolescente sempre foi, mas nas crianças menores e no mundo digital a gente vê o tempo todo o cyberbullying. Por que eles não entendem que lá não pode se comportar diferente? Falta a gente ensinar isso para eles. E dá para a gente ensinar isso fazendo teatros na hora do recreio. Promover espaços, construir projetos, né? Então, vamos partir da aprendizagem criativa, por exemplo, né? Vamos trazer para dentro do trabalho que a Ribac faz. Eu posso promover espaços em que eu construo projetos, mão na massa, significativos, relevantes, que trazem para o universo do aluno, construção de uma maquete, por exemplo, com que escola é essa que eu quero? A gente só vai ter que contar para a sociedade, que outro dia eu vi, no final do ano, eu vi uma notícia de um vizinho que fez um boletim de ocorrência contra o barulho da escola. Vai aumentar o barulho das escolas, ainda bem. É curioso, né, o barulho das escolas, mas acho que incentivar brincadeiras, né, e atividades lúdicas para estimular principalmente também a criatividade, né, para sair de fora em que
não é uma ferramenta, uma inteligência artificial que vai criar por nós, né? A gente tem essa grande capacidade de criação. Sim, e é isso, né, as ferramentas elas são para ajudar a gente a criar, as ferramentas elas têm que ser usadas para aquilo que elas foram criadas. E aí é interessante a gente trazer, né, que no ano passado a gente teve uma avaliação do PISA em que a gente ficou numa colocação das últimas, em termos de desenvolvimento de criatividade. Poxa, mas o brasileiro não é um povo tão criativo? Começou toda uma discussão sobre isso. E a gente tem o celular na mão, por que que assim, se o celular é tão bom assim para ajudar a gente a se desenvolver, por que que a gente não está conseguindo fazer esse desenvolvimento, né? E aí tem uma coisa importante, quando a gente pensa na aprendizagem criativa, a gente fala, né, a criatividade. O Mitchell tem uma frase ótima que o Léo Burdi, fundador da nossa rede, sempre traz, que é isso: a criatividade não é uma coisa que se cria sozinha, é uma coisa que a gente tem, mas que a gente precisa exercitar, a gente precisa estimular. E aí, por isso, a importância desses espaços em que a gente interage. E a criatividade não é um momento eureka, caiu a maçã na minha cabeça, eu descobri a lei da gravidade. Não, é uma coisa que a gente, na interação com o outro, também desenvolve, né? A questão da colaboração é muito importante. E a colaboração não é com a ferramenta, é com o outro, é com a pessoa com quem eu estou dialogando. Então, acho que esse é um movimento que trazer esse espaço, essa possibilidade para as escolas, pode fomentar esse tipo de coisa, colocar de novo as escolas para ganharem essa vida, espaços onde as crianças podem se expressar, não só dentro do ambiente onde elas colocam uma máscara, geralmente, e se comportam da forma como acham que precisam, mas de uma forma que, como eu sou, e eu com isso consigo, inclusive, desenvolver melhor todas as competências, habilidades, conhecimentos que eu preciso. E que é o papel da escola. Eu consigo trabalhar a minha criatividade e outras competências socioemocionais ou não socioemocionais a partir desse diálogo e da interação. Mas sim, a criatividade é uma coisa que a gente precisa exercitar e a gente tem uma baita de uma E a oportunidade. autenticidade das crianças, né? Isso eu acho que é muito importante, que quando se entra numa rede social ou nesse mundo digital, é todo mundo igual ou seguindo de repente, algum padrão. Janine, para a gente finalizar essa conversa, você acredita que esse projeto, com essa proibição, pode acabar tendo mais um ônus, né? Mais uma responsabilidade do professor aí no dia a Sim. dia? Não, com certeza, seja por também ser visto como agora o fiscal, né, que não deixa o celular ser usado, porque antes ele já não gostava, mas ele não tinha essa responsabilidade. Agora ele vai ser apontado como o guardião, né, o bedel, Nossa, como a gente tinha na nossa época. Mas eu acho que a gente vai precisar apoiar muito o educador, primeiro, em relação a o que é permitido e o que não é permitido, porque eu tenho conversado com alguns educadores, inclusive da nossa rede, que falam assim: não, mas não pode proibir. Eu falo, mas não é proibir, vamos lá, vamos olhar, é permitido o uso pedagógico. O que é esse uso pedagógico? Então, a gente precisa fortalecer esses educadores para que eles entendam e saibam fazer esses usos pedagógicos, porque às vezes eles acham que sabem, e aí você vai ver o que está sendo feito é só uma reprodução de uma coisa que era feito, por exemplo, na lousa e que a gente já não gostava. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para explorar a criatividade? De novo, né, a gente falou do Octo Studio, tem o Scratch, tem tantas ferramentas que eu posso usar, inclusive no mundo digital, para pensar não só desenvolvimento de competências digitais, mas fazer um trabalho integrando diferentes áreas, por exemplo, né? Então, vou fazer um trabalho de pesquisa, que no final eu vou ter uma redação, mas a pesquisa é sobre, sei lá, as mitocôndrias. Eu estou falando de biologia, eu estou falando de português, eu estou falando de educação midiática, porque eu tenho que ler, tenho que interpretar, tenho que ver quem são minhas fontes, eu tenho que. Quer dizer, eu estou, de fato, trabalhando de uma forma em que eu integro esses conhecimentos. Os professores também não estão sendo formados para olhar de forma, elas nunca foram integrada, né? Eu costumo dizer que nós, pedagogos, né? É bom quando a gente é da área que a gente consegue trazer para a gente, mas nós, pedagogos, a gente influenciou a divisão do conhecimento em caixinhas. Essas caixinhas não servem mais, mas a gente não tem outra forma ainda de olhar para elas, mas elas viraram uma armadilha. Então, a gente precisa mostrar para os educadores que é possível fazer essa integração sem que isso represente, a médio prazo,
mais trabalho para ele, porque digo médio porque o planejamento inicial de qualquer mudança é complexo. A gente vai ter que ajudar esses professores a verem como fazer esse planejamento. E muitas vezes, tenho ouvido muito, ano passado eu já ouvi muito isso, mas a gente não tem tempo para planejamento, especialmente o planejamento coletivo. Então, quer dizer, isso aqui traz uma oportunidade de uma revolução, porque a gente precisa apoiar, sim, os professores, porque são eles que vão estar lá no dia a dia, dentro da sala de aula, com esses estudantes que vão estar revoltados, porque me deixaram de castigo, tiraram meu celular. Janine, muito obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta. A gente vai ficar de olho nesse assunto que ainda a gente que tem que ver como vai ficar na prática, né? Exato, acho que agora é isso, né? A gente vai ter que ver, as aulas estão só começando, a gente precisa ver como que essas crianças, adolescentes chegam, como essas escolas conseguem, né? As que já tinham resolvido o problema no passado, para essas não muda Não muda nada. nada. Mas para as outras todas, É um divisor que de águas, né? e que são a maioria das escolas no nosso país, não só as públicas, mas muitas privadas também. Então, o que que elas, as escolas, as comunidades escolares vão fazer? E sim, a gente vai precisar de muito diálogo, como qualquer mudança, não só na área de educação, e muito apoio, né? Com certeza. Obrigada, Janine, aqui pela participação. Obrigada, Amanda. Obrigada, ouvintes. E você, se gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, amigas, familiares, colegas de trabalho e, claro, não deixe de colocar um comentário aqui embaixo. Até a próxima!